fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 30 de abril, último dia do mês de abril, dia de Vasco, dia de jogo da Sul-Americana. Então vamos bater papo sobre a nossa paixão agora, aqui no nosso café. Time misto logo mais? Qual vai ser a escalação do técnico Renato Gaúcho? E aí, Azevedo, cadê o patrocinador master? Cadê dinheiro? Crise na diretoria? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora. Então, um Vasco que deve ir a campo com Léo Jardim, Puma, Saldívia, Lucas Freitas e também o Piton, já que o Cuiabano está fora, Hugo Moura, Tietê e Rojas, Thiago Mendes também está fora, e Nestroça ou Adson, Spinelli e Nuno Moreira. Essa é a tendência de time. Quem já está fora, e é certo, é o Renato Gaúcho, né? Está suspenso, né? Aquela suspensão absurda da Conmebol de 3 jogos, ele começa a cumprir hoje. O primeiro contra o Olímpia. Os 2 seguintes são jogos fora. Como ele não foi viajar na Sul-Americana, agora ele não vai mesmo, que agora está suspenso o Renato. Vamos ver quem é que vai ficar à beira do campo, se vai ficar o Alexandre Mendes, se vai ficar o Marcelo Salles, se vai ficar o Bruno Lazzaroni, enfim, vai ter aquele revezamento, mas provavelmente quem vai assinar a súmula é o Lazzaroni, por conta de licenças, enfim. Bom, mas hoje, essa Copa Sul-Americana é tão assim, confusa. Quando eu digo confusa, é a questão de classificação, de grupos, enfim, de equilíbrio às vezes. Se o Vasco vencer hoje o Olímpia por 2-0, por exemplo, um resultado totalmente possível, o Vasco assume a liderança do grupo. É isso mesmo. Porque com o empate na terça-feira do Barracas com o Audax em 1-1, essa combinação e o Vasco hoje lanterna vencendo vai a 4 pontos e ultrapassa todo mundo no saldo de gols. É uma loucura, né? Mas é a Sul-Americana. Vale a pena, Azevedo? Porra, ganhar sempre vale a pena. Não podemos nunca pensar diferente. Domingo tem um clássico com o Flamengo. Thiago Mendes e também o Cuiabano vão ser reexaminados, mas dificilmente terão condições físicas de jogar. O Flamengo não terá o Arrascaeta, vai passar por uma cirurgia na clavícula. Ele deve parar por até 45 dias, corre até o risco de perder a Copa do Mundo. Desfalque importantíssimo para eles também, já que a gente vai ter 2 pesados. Eles terão esse, que é o Arrascaeta. Jogo dificílimo. Quase 50 mil ingressos já foram emitidos. A torcida do Vasco está na faixa de 6 mil apenas, o setor sul. O setor sul do Vasco. Então, assim, o torcedor, claro, que está na preocupação, o torcedor está naquela apreensão, porque a campanha do time é muito irregular. E essa campanha irregular faz com que o torcedor pise no freio. Porra, não vou domingo, vou domingo. O time dos caras está bem, está brigando na Libertadores, líder do grupo, briga pelo título brasileiro. Mas enfim, hoje tem jogo. Sul-Americana. É um primeiro capítulo da semana. Vamos lá. Vamos falar sobre patrocínio master. Trouxe a informação aqui durante a semana já da negociação com a Sporting Bet, que é a mesma empresa, a mesma casa de apostas que está na camisa do Palmeiras, o que vai irritar um determinado dirigente. Mas assim, a minha questão não é nem essa. A questão é valores. Falei aqui e repito, o mercado de bets, né, das apostas, diminuiu muito o seu investimento. Aí eu falo por experiência própria, por estar vivendo isso, por estar negociando e percebendo como o movimento financeiro das bets já não é mais o mesmo de outros anos. Já há alguns anos, em especial nos últimos 5, as casas de apostas vêm com dinheiro pesado, o que não é o caso agora. Mas um contrato de 120 milhões, 50 agora e 70 ano que vem, mais metas, podendo chegar a 200, 100 cada ano, não é um contrato ruim, mas há quem dentro do Vasco considere um contrato ruim. Gente, hoje, dentro da diretoria do Vasco, e aí quando eu falo diretoria do Vasco, vamos misturar associativo e SAF, os que comandam o Vasco, e são alguns.
conselho da SAF, que é formado pelo Amodeu, pelo Cristiano Campos e pelo Pedrinho, hoje os três, mais os dirigentes do associativo, que são muito próximos ao Pedrinho, mais alguns conselheiros, enfim, as pessoas que têm ascendência no poder. Há uma divergência em relação aos valores. O valor é pequeno, o valor é o do mercado, é o ideal, tem que subir a proposta, a variável é difícil de alcançar. Há uma divergência quanto ao trabalho do departamento comercial e também do próprio Amodeu, de uma demora muito grande, porque a gente vai entrar em maio, e somente agora essa negociação ganhou realmente fôlego. Então já há um questionamento sobre o trabalho do CEO, Carlos Amodeu, como também do departamento comercial, né, de negócios. Então por isso também o questionamento sobre o valor. Demorou tanto para trazer uma proposta só, né, só entre aspas. A camisa do Vasco vale muito mais. Já falei os aspectos que são levados em consideração para que você possa entender efetivamente como é que se chega numa conta como essa, né? Esquece o nosso lado afetivo, o mercado. O Vasco está jogando que competições, o Vasco está expondo a marca em quais competições, de que forma, brigando por quais títulos, isso tudo é levado em consideração também. O Vasco está monitorando o mercado de transferências, porque tem a janela ali a partir do dia 22 de julho, mas tem que contratar antes. Óbvio que depende de recursos, depende também do próprio investidor que está alinhando os detalhes finais. O Marcos Lamac é para comprar a SAF do Vasco, enfim, as negociações prosseguem, assim como a venda do potencial construtivo, nada está parado, torcedor. É como não tem fato novo, eu não trago. Não vou ficar especulando, olha, rolou uma reunião, olha, agora, quando tiver um fato novo, eu vou trazer para você, torcedor. Eu trabalho assim e procuro não vender ilusões. Eu trago informações e opiniões também, como sobre o jogo de hoje, que nós vamos reencontrar dois ex-vascaínos. Lembra do Sebastião Ferreira, atacante, que contra o Grêmio estreou, vindo do Houston, e aí no segundo tempo ele foi substituído pelo Verratti, que fez o gol da vitória naquela oportunidade, e o resto é história. O Sebastião Ferreira não ficou e o Verratti ficou. E lembra do Cáceres, lateral direito, depois rodou para o Cruzeiro, Vitória e tal, também está no Olímpia, né? Então são dois jogadores que o Vasco vai reencontrar hoje em São Januário.